sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Lilas História Sem Fim para o Clube do Dharma. Hoje nós faremos um Lila totalmente diferente, num formato diferenciado, né? Gravamos com várias pessoas para falar sobre histórias de Prabhupada. Não é isso, Haridas? Isso aí. Nós vamos interromper um pouquinho essa linha que estamos seguindo de falar sobre os Goswamis de Vrindavana, né? Nós já falamos sobre Lokanatha Goswami, sobre Sanatana Goswami, Rupa Goswami, mas agora, como nós em breve estaremos comemorando o aparecimento de Srila Prabhupada, nós decidimos então falar um pouco das lilas transcendentais desse grande mestre também, que muito se assemelha, né? A vida dele se assemelha também à vida dos Goswamis de Vrindavana. A gente estava pensando sobre isso, né? Porque imagina, Prabhupada ele estava numa condição estável, confortável, né? Estava até mesmo já dentro do ashram dele, de Sannyasi, estava em Radha Damodara, em Vrindavana, num lugar perfeito, né? Um lugar onde os Goswamis foram e deram essa oportunidade de todos ter contato com a lila de Krishna, com o Bhakti Yoga no seu aspecto mais profundo. E de lá, mas pela ordem do mestre espiritual dele, que era de continuar difundindo o movimento de Sankirtana, de Mahaprabhu, assim como os Goswamis difundiram, né, o movimento de Sankirtana, do canto congregacional, né, o que os Goswamis fizeram? Eles redescobriram os locais sagrados, instalaram deidades, construíram templos para que as pessoas pudessem praticar Bhakti Yoga e também escreveram, né, os livros, os Bhakti Shastras. E Prabhupada ele veio para o Ocidente no final dos anos 60, né, no movimento, na época da contracultura, do movimento hippie, de uma revolução cultural mesmo no Ocidente, né, e no mundo todo. E ele veio, e o que ele fez? Chegou aqui, não existia nada desse aspecto, e ele estabeleceu templos, né, construiu templos, instalou deidades, estabeleceu o processo de adoração, traduziu os livros que os Goswamis, né, tanto prezavam, que inspiraram tantas vidas dos Goswamis, como o Srimad Bhagavatam, por exemplo, a Bhagavad Gita, na linha de sucessão discipular dos Goswamis, de Baladeva Vidyabhushana. Então, ele também fez como os Goswamis fizeram para Mahaprabhu, né? Chegou aqui e começou do nada a recomeçar, a reviver essa semente do amor a Deus, da devoção, do serviço devocional amoroso, do processo de Bhakti Yoga, de uma forma ímpar, muito especial. Se colocou completamente a serviço de Krishna e só orou: Krishna, faça-me dançar. Como uma marionete. Então nós decidimos aí fazer, né, trazer alguns relatos, contar algumas histórias de lilas de Prabhupada, seja dele mesmo em relação com o mestre espiritual dele, os irmãos dele, seja também dele com os discípulos dele, né, que são os nossos mestres hoje, que nos inspiram, e todos somos sempre como filhos, netos de Prabhupada. Prabhupada ele dizia que fez uma casa que todo mundo podia morar. E nós sentimos que realmente, né, temos um quartinho, um pedacinho de corredor ali, que dá para abrigar a gente. Então sejam todos muito bem-vindos e uma boa lilas para vocês. Provavelmente vai acontecer parte 1, que é hoje, e depois a gente faz uma parte 2, com mais relatos, tá bom? Jai Prabhupada aqui, Jai Haribo. Nesse episódio nós teremos a participação especial de Kesha Goswami, discípulo de Prabhupada, que nos abençoou aí com 2 histórias incríveis de Prabhupada. Teremos a participação do Ravi da Radha Lila também, contando histórias do livro Qual é a Dificuldade, de Shruta Kirtidas, servo pessoal de Prabhupada durante muito tempo. Também o Dhira Chaitanya, que nosso companheiro do Clube do Dharma, que carinhosamente também trouxe uma reflexão, uma história muito bonita sobre Prabhupada. E no Pranama Mantra, hoje quem vai estar cantando com vocês é o Ivan Azevedo, uma versão que ele fez do mantra de homenagem a Srila Prabhupada e foi gravado lá em Brajabhumi. Jai.
Prabhupada. Hare Krishna, o Clube do Dharma, hoje no Lila. Vamos a falar um pouquinho de meu Gurudeva, Srila Prabhupada, e também de sua obra, sua missão. Nestes dias estamos aqui em Balaram Purnima, em Brajabhumi. Eu tive a sorte de encontrar uma das viagens à Índia, a primeira viagem da Índia, no 78, encontrarme com Viraja Prakash. E ele me contou, assim, uma informalidade que no ano, antes da partida, 77, antes da partida de Prabhupada, ele levou, um pouquinho antes, acho que foi, não me lembro quando, mas levou a Shatrukoti para encontrar-se com Prabhupada. E Prabhupada deu o nome, recibió iniciación. Y así Prabhupada estaba sentado muy informal después del prayada, reunidos los devotos, y Shatrukoti Vinaya se acercó a Prabhupada y preguntó qué le tenía más paciente, que si Prabhupada quería dar un nombre. Y Prabhupada dio un nombre en Brajabhumi. Y entonces, en ese momento era todo así, como New brindaba, se ponía Nova, Nova Bucola, el primero nombre era Nova. Y preguntó ese, Nova Brajabhumi, y Prabhupada falou, no, es Brajabhumi, así muy serio, y con los ojos fechados, Prabhupada así meditando. Viraja Prakash, que los años así que viajó con él, me comentó. Y después el Shatrukoti Vinaya contaba para todo el mundo esta historia. Luego pues, hace 30 años atrás, en 91, comenzamos de una manera u otra, Chandramukha Maharaj ha traído raza, lila especial de Krishna Balaram, se entusiasmó mucho en India con nuestras deidades del templo de Krishna Balaram Mandir en Vrindavan y compró las deidades de Krishna Balaram y luego instalamos 91. Y allí fue indo, 5 años atrás instalamos las deidades grandes de mármol de Krishna Balaram, mas vean só, el misterio y la fuerza y la opulencia de Prabhupada, que ya vio el proyecto. Y otra cosa interesante, Prabhupada no instaló fuera de India ninguna deidad de Krishna Balaram. Ni al día de hoy no tiene ni un templo, ni en América, en el mundo occidental no tiene. Solo en Francia tiene una deidad que instaló Prabhupada para Bhagavan, ¿no? Después no tiene más nada, más Krishna Balaram en el mundo occidental. Eso brindaba. Entonces, esto indica la misericordia de Balaram y que el Guru tiene ese poder. Está empoderado el maestro espiritual y Prabhupada estaba tan así, tan empoderado para poder pregar conciencia de Krishna alrededor del mundo, que un astrólogo tenía falado para que él iba a abrir 108 templos. Y justamente el 14 de noviembre del 77, cuando él parte, teníamos exactamente 108 templos. En la carta de Sankirtan, todos los meses, cuando se abría un templo, había números. Íbamos contando, 107 fue Guatemala, 108 fue Valencia, 109 otro templo en Maracaibo, o Maracay en Venezuela, 108. Esos fueron los últimos templos y que nos llevamos a cuenta. Y Prabhupada partió del planeta, ¿no? En 77. Y nosotros pensábamos que no iba a partir, estaba esperando, ¿no? El Prabhupada que se recupere. Bueno, de alguna manera o lila tinha se cumprido y la predicción. Mas lo más importante, ¿no? Y como a obra, el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu y la predicción de Chaitanya Mahaprabhu que se iba a pregar en toda ciudad, de pueblo y aldea, Prabhupada cumplió ese Prithiviteache Nagaradi Grama.
Lagará e Grama são aldeias, tem povoados, cidades pequenas, toda parte do planeta. E agora aqui em Teresópolis temos o templo de Krishna Balarama. E este é o segredo da potência do mestre espiritual, que por pura misericórdia pode fazer a distância, criar um projeto. Temos que entender, Prabhupada teve 5.000 discípulos e todos nessa época estávamos trabalhando com muita determinação e a consciência de Krishna se espalhou muito rapidamente em todo o planeta. Em 12 anos, Prabhupada deu 14 voltas no planeta e pregou em 12 anos todo o necessário para que podamos estabelecer estes templos e manter a consciência trascendental, da consciência de Krishna, do serviço devocional e a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu em uma forma perfeita. No Chaitanya Charitamrita encontramos que Guru Krishna, Rupana, Shastrira Pramana. Pramana é a evidência védica da Shastra que o Guru Krishna é Krishna mesmo, mestre espiritual. Rupa, Ana, a forma do Guru é a forma do Senhor Supremo. Estamos vendo a presença do Senhor através do mestre espiritual. Guru Krishna Kripa Dana. Kripa misericórdia. O Guru traz a misericórdia de Krishna Dana. Karena Bhaktagane, para liberar aqueles que são seus devotos. Bhaktagana, aqueles que são seus devotos muito queridos. Krishna toma a forma do mestre espiritual, uma forma externa. E na forma interna como um Chaitanya Guru. E pela misericórdia de Balaram temos esta presença de Prabhupada constantemente manifesta em todos os nossos templos da ISKCON, em todas partes do mundo. Adoramos em Guru Puja, glorificamos o mestre espiritual que nos trouxe esta misericórdia de Krishna, Sakshat Aritona Samasta Shastra, que não é diferente. Krishna e o mestre espiritual é a mesma manifestação de misericórdia e agora de misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Hare Krishna. Radhe Radhe! Oi galera, então, hoje a gente está trazendo aqui mais um Lilas, né? Um Lilas especial, né? Que vai começar só eu e a Lila. A gente está aqui em Vrajabhumi, né? Comemorando o dia de Balarama. E o Lila hoje vai ser sobre Prabhupada, que, né, trouxe toda essa cultura, todos os Vedas e popularizou para todos nós aqui, né? E aí a gente vai contar vários passatempos dele, escritos pelo secretário dele, né? Que ficou trabalhando bastante tempo com ele, era devoto também. Desse livro aqui, ó, Qual é a Dificuldade? Escrito por Shrutakirti Dasa, né? Que é esse secretário. E a Lila vai contar a primeira história. Aqui, Lila. Eu vou ler essa história que se chama Se Você Está Sendo Atacado, Você Tem o Direito de Se Defender, que foi feito em Mayapur, na Índia. Durante minha primeira viagem a Mayapur com Srila Prabhupada, a casa de hóspedes não tinha ainda sido construída. Por isso, nossos quartos eram muito austeros. Ficamos em um goshala, uma choupana com telhado de sapê que havia sido preparada para a nossa estadia. Srila Prabhupada ficou em uma parte do quarto e o resto de nós na outra parte de uma divisão. Eu nunca havia visto tantos mosquitos em minha vida. A situação era tão ruim que quando fui colocar a rede sobre a cama de Srila Prabhupada, já havia mosquitos dentro da rede. Comecei a massagear suas pernas. Tem tantos mosquitos aqui, eu disse. Eu devo matá-los, Srila Prabhupada. Eu devo matá-los? Ele perguntou para Srila Prabhupada, né? Sim, eles estão atacando, ele disse. De acordo com Shastra, se você está sendo atacado, você tem o direito de se defender. E eles estão atacando. Então, enquanto eu lhe massageava, eu observava ao nosso redor.
Sempre que eu via um mosquito no ar, eu levantava minhas mãos lentamente e matava o mosquito batendo na palma. Às vezes, eu gentilmente esmagava algum que pousasse na cabeça ou nas costas de Cirila Prabhupada. Esse foi o serviço mais diferente que eu já fiz. Eu adorei imensamente fazer aquilo. Eu nunca me considerei um grande guerreiro, mas aquele inimigo não era páreo para mim. Finalmente, me fora dando um serviço no qual eu era muito bom, matar insetos. Cirila Prabhupada foi muito gentil. Ele também tinha a melhor descrição desses insetos perturbadores. Uma manhã, ele tocou o seu sino bem cedo. Eu caminhei lentamente até a sua sala, ainda meio sonolento. Ele olhou para mim com um toque de raiva e disse: algum mosquito, noite passada, estava devorando a minha testa. Ele criou grande perturbação. Ele dificultou o meu serviço de tradução. Era incrível. Não importava o que estivesse acontecendo, Cirila Prabhupada sempre relacionava todo o seu serviço a Krishna. Nunca se tratava de inconveniências corpóreas. Ele só queixava de algo que caso interferisse em seu serviço. Tudo o que sempre vi foi Cirila Prabhupada servindo o seu Guru Maharaj e Cirila Prabhupada em estado de bem-aventurança. Claro, os dois sempre andando juntos. Da Prabhupada aqui. Já. Essa foi a primeira historinha, né? E agora a gente vai contar outra história que é um pouquinho mais curta e também é relacionada com inseto, né? E o nome está vendo esse inseto? Foi escrito em 29 de abril, ou ocorreu em 29 de abril de 1973, na Expo de Los Angeles, na Califórnia. Srila Prabhupada estava em Nova Dwaraka, na primavera de 1973, ouvindo sua divina graça tocar seu sino. Eu imediatamente fui à sua sala e ofereci minhas reverências. Apontando para o chão, próximo às minhas pernas, ele me olhou com os olhos bem abertos e parecendo preocupado. Está vendo esse inseto? Ele perguntou. Olhando ao redor por alguns instantes, eu finalmente identifiquei um pequeno inseto. Fiz que sim, com a cabeça. Com uma voz séria, Srila Prabhupada disse: eu venho observando esse inseto há algum tempo, e ele não se move. Acho que ele está com fome. Pegue uma flor prateada e leve para fora. Coloque-o sobre uma planta para que ele possa se nutrir. Eu fiz imediatamente o que o meu mais misericordioso Guru Maharaj me pediu e voltei para as acomodações dos servos. Nenhum de nós falou sobre o inseto novamente. Foi outra maravilhosa ocasião na qual Prabhupada revelou a indiscriminada misericórdia de um devoto puro. Sua divina graça não considerou perda de tempo mitigar o sofrimento mesmo da menor das entidades vivas. Agora, simplesmente por ver um pequeno inseto, sou obrigado a me lembrar de meu amado Srila Prabhupada, não importando o quão insignificantes possamos ser. Se somos afortunados o suficiente para receber o olhar do Nityashida, nossas vidas serão imensamente beneficiadas. Já. Srila Prabhupada. Então são duas situações diferentes, né? Sim. Porque numa os insetos estão atacando e atrapalhando ele a fazer o serviço dele. Aí ele falou, Esse inseto está lá parado e ele ajuda. Ele falou que estava parado, devia estar sem energia, devia estar com fome, né? Pediu para o devoto pegar uma flor mais abraçada, tirar o inseto e dar uma comidinha para ele. Sim. Então é muito interessante a gente observar esse aspecto de tempo, lugar e circunstância, né? Que é tão importante no serviço devocional, né? Sim. Legal. E qual é a outra, Rabi? E agora a última história que eu e a Arada Lila a gente veio contar aqui hoje se chama Vejam só, eu estou olhando para Krishna e Krishna está olhando para mim. É de 9 de agosto de 1973, em Expo, Paris, França. Quando Srila Prabhupada chegou pela primeira vez ao Templo de Paris,
Os devotos o aguardavam ansiosamente em uma varanda logo acima da estrada principal. Como semideuses, eles fizeram chover pétalas de flores sobre sua divina graça. Srila Prabhupada correspondeu com um belo sorriso, reciprocando o amor e a afeição que seus discípulos exibiam. Um dos pontos altos da turnê de Srila Prabhupada pela França era a instalação das deidades de Radha Krishna. Os devotos estavam muito empolgados por terem Srila Prabhupada presidindo as festividades. Sua divina graça observava cuidadosamente o seu editor de sânscrito, Pradyumna Dasa, enquanto ele preparava um fogo sacrificial. Enquanto Pradyumna começava, Srila Prabhupada ocasionalmente lhe sinalizava dizendo: "Não faça assim, faça desse jeito." Os devotos assistiam atenciosamente Srila Prabhupada como ele orquestrava cada nuance da cerimônia como um maestro transcendental. A atenção de Srila Prabhupada a detalhes era imaculada. Ele queria que tudo fosse feito de forma primorosa. Afinal, seus adoráveis Radha e Krishna estavam sendo instalados. Tomado de amor, Srila Prabhupada decidiu fazer tudo com suas próprias mãos. Ele desceu de sua Vyashana e encarregou do Yajna de fogo. Todos os seus discípulos presentes estavam empolgadíssimos vendo seu mestre espiritual preparar talentosamente a arena para aquele mais auspicioso dos eventos. Sob os cuidados de Srila Prabhupada, tudo estava perfeito. As deidades foram banhadas com Panchamrita, 5 líquidos variados, limpas com água morna, enxugadas e enroladas em exuberantes toalhas novas. Terminando o banho, Shri Shri Radha Krishna foram levados para a sala da deidade e opulentamente vestidos. Então, Srila Prabhupada pessoalmente ofereceu o primeiro arati às suas onipotências. Com extremo cuidado, ele ofereceu cada item a Shri Shri Radha Krishna, enquanto os devotos cantavam os santos nomes do Senhor e dançavam em êxtase. Os olhos de todos os devotos estavam fixos nos graciosos movimentos de Srila Prabhupada, oferecendo o arati. Seus olhos, que brilhavam com a polpa do amor por Deus, estavam fixos em suas deidades, enquanto faziam oferenda. 3 meses depois, em sua sala em Vrindavana, Srila Prabhupada recebeu a última cópia da entrevista Volta ao Supremo. Srila Prabhupada ficava sempre empolgado ao receber uma nova edição da Volta ao Supremo. Ele se esbanjava com grande entusiasmo pelas páginas dessa nova edição, focando-se nas belas e coloridas fotos de suas deidades de Radha Krishna recentemente instaladas no Paris Yatra. Sua compostura vacilou ao contemplar amorosamente uma fotografia em particular. Esta foto capturou um momento especial em que sua divina graça fazia arte. Seu braço estava graciosamente estendido acima de sua cabeça enquanto ele abanava suas onipotências com a câmara. Cauda de iaque, Srila Prabhupada olhou para a figura com um olhar meditativo, como se tivesse entrado nela por uma fração de segundo. No momento seguinte, ele se voltou para nós com um grande sorriso e olhos lacrimejantes, e inocentemente revelou: "Vejam só, eu estou olhando para Krishna e Krishna está olhando para mim." Aí aqui tem uma nota, que é: Srila Prabhupada, não faço ideia do que deva ser olhar para o Senhor Supremo e tê-lo reciprocando tal olhar. Eu tive a fortuna, todavia, de ter seu adorável olhar sobre esta alma indigna, jamais perdendo de vista as suas instruções. Ora que dia posso vê-lo novamente. Por sua misericórdia, eu talvez possa seguir estes passos. E a gente está finalizando aqui, né, nossa leitura de hoje sobre esses passatempos tão queridos de Prabhupada, né, transcendentais. E finalizando também essa lila, né, que na verdade não vai ser finalizada, vai ter outras partes. Mas finalizando a nossa parte, não é mesmo, Lila? Sim. Então, Haribol e Radhe Radhe! Radhe Radhe! Hare Krishna, pequeno lila de Srila Prabhupada, o próprio Brahmananda em Vrindavan, ele me contava todos os dias, eu fazia uma sessão de massagem com ele, na terraça
un predio que teníamos ahí donde estábamos morando, en esa época en Brindava, perto do Krishna Balaram Mandir. Y ele, en un tiempo que pasábamos juntos, me contaba siempre muchos lilas de Krishna. Bueno, Krishna es una relación con Prabhupada, ¿no? Entonces, él estaba a cargo, Gargamuni estaba a cargo de ABBT y él estaba a cargo de producir los libros. Y fue más o menos unos años, fue los primeros años ya del primer Ratha Yatra en el Golden Gate, como unos 70, 69, 70. Y él tenía que producir el primer libro, que era el libro de Krishna. Estaba en cargo y era con tapa dura que George Harrison tenía financiado a impresión de $25,000 que tenía dado de donación para BBT. Resulta de que él se propuso de ir a Japón porque era a Nisei Japan Press, que era la que hacía el libro de Krishna. Entonces él decidió ir hasta Tokio, porque quería a toda costa que salga algún libro para entregar a Prabhupada en San Francisco. Prabhupada estaba en San Francisco para el primer Ratha Yatra en el Golden Gate, con los carros grandes ya construidas a deidades, ¿no? Creo que se llama, no, fue Sundararupa, y bueno, los devotos que estaban allí han construido Uruburanga. Entonces, él llegó a Japón y insistió con la compañía que le entreguen una caja de libros, cada caja de 16 libros, primero el primer volumen del libro de Krishna. Krishna, la suprema personalidad de Dios, que vivía con la tapa prateada, tiene una cobertura de una capa prateada, y bueno, tuve toda una discusión y no tenía medio de entregar ni siquiera una muestra de un libro que él quería llevar. Y tienen pagado, la compañía pagó el pasaje desde San Francisco y de vuelta en primera clase, o Japón, para ir a Tokio. En un momento, bueno, discutió tanto y no consiguió. Ahí estaba voltando muy frustrado porque tenía que ya viajar y llegar para el Ratha Yatra, que iba a ser un sábado. Él llegaba el sábado de mañana, y el Ratha Yatra iba a ser un mediodía, todo frustrado que no consiguió llevar un libro de muestra. Cuando el avión ya tenía salido del aeropuerto, así, estaba en la pista, ainda no tenía decolado, mas ele veio vir uma limusine preta que parou o avião e trouxeram uma escada assim para subir, e os executivos da Nissan Press, Nisei Press, trouxeram uma caixa con 16 libros que habían conseguido imprimir, los primeros 16 libros para que le iba a Prabhupada. Y todo el mundo oleando, ¿qué paró en un avión, ¿no? Y él estaba sentado en la primera clase y da la calle. Entonces él, cuando pegó a calle, abrazó a calle así, ficó súper empolgado y agradecido por él. Dos libros se le tenían dejado pusieron dorado así en la folia, como era un libro de lembranza para Prabhupada. Fue a folias así pusieron você ve cuando ponen el libro fechado, fica dorado por cima, ¿no? Entonces, uno de esos libros era para entregar directamente a Prabhupada. Y ahí tenía do lado de él, cuando salió el avión, todo cara que tenía un ejecutivo de una gran compañía que estaba sentado do lado de él, y preguntó, ¿de qué son esos libros? Y él le faló que son los libros de Krishna, la historia de Krishna. Ahí me deja ver un libro. El cara ficó oleando, ¿y cuánto sabe? $25, que en la época era mucho dinero, era como $100. $25. Y un cara fe pegó los $25 y compró el primer libro. Ya ficaban 15 dentro de la caja. Cuando llega al aeropuerto de Miami, sale corriendo toma un taxi, va para el templo que estaba en un centro, Stuart Street, en San Francisco, y lleva la caja para Prabhupada.
ya casi era 11 horas, o 10 horas. Le va a casa, aquí están Prabhupada los libros, y Prabhupada adoró, reverenció los libros, y ponían las deidades, y uno de ellos, que era un libro que tenía, las folias estaban doradas, ¿no? Ficou olhando y olhando las páginas, y ficou muy entusiasmado porque era papel muy de primera, ¿no? Cuando, bueno, ahí llegó un momento de ir para un parque, el Golden Gate, y van todos para el carro, y todo el Prabhupada pide para Barbanda, trae a caixa de libros, incluyendo el libro que iba de presente para Prabhupada. Y cuando llegaron ali, tinha un monte de votos, un kirtan gigantesco, y un monte de personas, y en esa época calculan que fueron más de 2.000 personas para el festival en el parque. Estaban todos cantando Hare Krishna, y Prabhupada sube no carro del señor Jagannatha, y desde ali me pidió a Brahmananda, dame, entrega a caixa, y empezó a mostrar el libro. Ahí todos veían como dinero en la mano, así, con $20, $30, así, y Prabhupada vendió todos los libros, incluyendo el libro que te han dado de presente para él. Es una historia que me contó Brahmananda, que es muy significativa, como Prabhupada daba énfasis para los Sankirtan en medio de Ratha Yatra. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, sejam bem-vindas, amigas e amigos do Clube do Dharma, bem-vindos ao Lila, História Sem Fim, essa série que é promovida pela família da Vila de Jagannatha. Gratidão por esse grande serviço que é tão importante, né, nos trazer essas histórias sobre Krishna, sobre os devotos de Krishna, os passatempos de Krishna, e de um devoto que é muitíssimo querido a Krishna, que é Prabhupada. Então nós estamos rememorando algumas passagens de Prabhupada, e hoje é um dia muito especial, o dia 22 de agosto de 2021, momento que eu estou gravando, é o dia que nós comemoramos o aparecimento de Balarama, Balarama Purnima. Balarama é o próprio Krishna também, né, o seu aspecto de força, né, de opulência, e Balarama também é conhecido como Adi Guru, que é o Guru original, né, é a potência, né, é o reservatório de força do mestre espiritual. E então é muito cabível nós relacionarmos esse dia tão especioso, né, nós falarmos sobre a personalidade Prabhupada, e mais do que isso, gostaria de selecionar os momentos finais de Srila Prabhupada, nos quais ele traz um aspecto de muita doçura, de muita brandura nos seus ensinamentos. Nós sabemos que Prabhupada, ele deixa esse mundo, abandona o corpo em 77, né, mais especificamente em 14 de novembro de 77, e isso acontece em Vrindavana, na Índia, né? Inclusive no templo de Krishna Balarama Mandir. Tem deidades belíssimas que inclusive inspiram as deidades do Ashram Rajabhumi, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, né? Então, falar dessa força de Balarama, né? E como Prabhupada ele deixou esse mundo material na sua residência, na sua casa, que era no Krishna Balarama Mandir, tudo isso é muito cabível, né? E é interessante que apesar de todo o sucesso, de toda a opulência que Prabhupada tinha conquistado, mesmo diante da tão temida morte, né, Prabhupada ele se manteve muito sóbrio e muito sensível àquele momento, né? Então, das características de Prabhupada, ele mostrou muito destemor, né, como sempre, e inclusive está presente no seu nome, né, Abai, é aquele que é destemido, né? Então ele sempre mostrou muito destemor e ao mesmo tempo uma mente bem fixa no conhecimento transcendental. Então ele sempre esteve trazendo mensagens, trazendo lições, né, para os seus discípulos, e essas lições foram registradas na sua biografia também. E é interessante que naquele momento, nos momentos finais, Prabhupada ele expressou um sentimento de brandura, de doçura, que ao longo da sua trajetória, principalmente no Ocidente, ele não tinha expressado antes, né? Até porque no começo ele precisava ter um vigor do mestre, né? Aquele que está montando, criando uma instituição, que tinha que impor toda a sua energia ali, mas nos momentos finais ele já estava num humor mais brando, né? Mais dócil, e inclusive num expoente máximo de humildade. Então é muito bonito
embora um tanto doloroso, né, ver a partida de Prabhupada, mas é muito bonito também ver esses sentimentos finais de Prabhupada. Então, nesse ano 77, já na sua reta final, certa vez no seu quarto, né, no templo de Krishna Balaram Mandir, na Índia, ele estava deitado na sua cama e os devotos ali cantando para ele, né? E então a sua irmã, a Prabhupada tinha uma irmã, Bhishma Bhavatarini, ela apareceu inesperadamente e por conta disso Prabhupada pediu para que ela fizesse khichdi. A irmã de Prabhupada era conhecida, né, como uma grande cozinheira e Prabhupada gostava muito das preparações que ela fazia. Uma delas que era tão especial era kachori, que é uma espécie de bolinho de muffin, um bolinho salgado, né, recheado, muito gostoso. E khichdi também, que é uma refeição, uma preparação feita como uma espécie de sopa, que é com arroz basmati, né, com ervilha e com vegetais, que dá muita energia, né, bem temperado, dá muita energia. E Prabhupada gostava, ele queria que sua irmã fizesse para ele. Mas os discípulos de Prabhupada que estavam cuidando dele naquele momento, eles temiam, porque Prabhupada tinha perdido muito líquido por causa do seu estado de saúde, e eles queriam que Prabhupada comesse mais elementos líquidos, né? E khichdi é mais sólido. Então eles temiam que Prabhupada comesse khichdi naquele momento. Mas Prabhupada insistiu, porque ele queria e dizia que não importava o que a sua irmã ia preparar para ele, se ia fazer bem ou mal. O que importava é que ela era uma Vaishnava, ela estava fazendo um serviço devocional e por conta disso, a preparação que ela fizesse ia fazer com certeza muito bem para ele. Então Prabhupada disse isso, que deixasse que ela fizesse sim. Mas ao mesmo tempo, Prabhupada assumiu que de alguma forma, ele declarou isso, né, que de alguma forma ele havia se tornado muito inflado, muito orgulhoso por conta de tudo que ele tinha conquistado, né? Mas que Krishna estava naquele momento aniquilando o orgulho dele, porque afinal de contas, uma pessoa que não tem uma saúde muito adequada, muito boa, e ao mesmo tempo não tem um corpo material no fim da vida, né? Se não tem um corpo, não tem o porquê de ficar orgulhoso, né? Então Prabhupada estava ali reconhecendo que Krishna de alguma forma estava tirando o corpo dele naturalmente o orgulho também. Evidentemente, isso é uma expressão de humildade de Prabhupada. Tanto que um dos seus discípulos que acompanhava, Bhakticharu Swami, ele falou que tudo que Prabhupada fez foi por Krishna. E, portanto, tudo que ele tinha feito tinha um propósito. Mas Prabhupada disse que poderia ser, né? Prabhupada disse pode ser. Mas, nesse mundo material, às vezes, mesmo que inconscientemente, nós cometemos alguma ofensa. E Prabhupada, tendo declarado isso, a sua irmã mesmo falou para ele e para os seus discípulos, né? Não, ele nunca cometeu nenhuma ofensa. Mas Prabhupada insistiu. Prabhupada falou que ele era um tanto temperamental, né? E às vezes ele usava palavras como, por exemplo, patife, tolo e outras do tipo, mas que ele, no fundo, ele não tinha essa intenção, mas ele queria dar uma lição, como forma de um pai, alguém que está instruindo, que no fundo tem muito amor, mas que tem que usar de palavras ríspidas, às vezes, para poder dar essa lição. E que em alguns momentos também, algumas pessoas diziam que Prabhupada ele tinha como uma massa numa mão e um Bhagavatam na outra. Para quem não sabe, massa é uma espécie de arma, né, védica, antiga, que é como um bastão com uma bola de metal na sua ponta e é usado como uma arma. Então Prabhupada usava a massa numa mão e o Bhagavatam na outra. Então, naquele dia, outros irmãos espirituais de Prabhupada também apareceram, né? E dentre eles, um dos mais conhecidos era Puri Maharaj. E eles chegaram no momento que Prabhupada estava descansando, estava dormindo, e seus discípulos estavam fazendo bhajana, cantando mantras, cantando Mahamantra Hare Krishna para Prabhupada.
E eles ficaram ali, aos pés de Prabhupada, na cama de Prabhupada, até que ele acordasse. E quando Prabhupada acordou e viu que eles estavam ali, ele pediu para que colocasse ele sentado na cama. Então ele começou a dar algumas lições também, a falar algumas coisas interessantes, filosóficas, né? Dentre as coisas que Prabhupada falou, uma que recebe destaque, muito importante, é que Prabhupada falou que esse mundo material, ele tem muitos campos belos, campos belíssimos, para que nós possamos propagar a consciência de Krishna. E dentro disso, quando todas as pessoas pudessem se unir para poder promover essa mensagem de Krishna, a mensagem espiritual, então outras pessoas também estariam ávidas por ouvir. E que, na verdade, todo mundo estava buscando por Krishna, todo mundo estava ávido, todo mundo está querendo ouvir a mensagem de Krishna. Então, que os devotos, os Vaishnavas, deveriam se unir para poder propagar essa mensagem. Então, Prabhupada, quando ele diz isso, ele relembra a própria predição de Chaitanya Mahaprabhu, Prithiviti, né? Que todas as vilas e aldeias um dia vão poder cantar esses santos nomes. Mas isso era necessário, para isso era necessário a união dos Vaishnavas, a união dos devotos, para que essa predição de Chaitanya Mahaprabhu se tornasse realidade. E isso está aí, né, nos nossos tempos atuais, para acontecer. Então, Prabhupada concluiu dizendo que, por distribuir os santos nomes e distribuir prasada, Mahaprasada, um alimento oferecido a Krishna, todas as pessoas estariam abertas para receber, né, a mensagem espiritual e, ao mesmo tempo, um alimento espiritual também. Em todos os lugares, não só nas Américas, mas na África, na Ásia, na Oceania, em todos os lugares do planeta. E Prabhupada viajou esse mundo por diversas vezes, então todos estavam aptos, abertos para ouvir essa mensagem. E naquele momento, então, concluindo isso, ele pediu mais uma vez perdão por todas as suas ofensas. E aí Puri Maharaj falou para Prabhupada, falou que ele não tinha cometido ofensa nenhuma, né? Que ele simplesmente pregou e o sucesso e as opulências seguiram ele. E isso era uma grande bênção de Chaitanya Mahaprabhu. Mas Prabhupada não aceitou, porque ele não se achava digno de receber nenhuma espécie de bênção de Chaitanya. O que ele se reconhecia como um Mahapatita, na verdade, um grande caído, né? Mas Puri Maharaj insistiu ainda, dizendo que ele foi capaz, Prabhupada foi capaz de salvar milhões de vidas, milhões de pessoas. Portanto, ele não poderia se considerar um Mahapatita, mas ele deveria ser reconhecido como um Mahapatita Pavana, ou seja, um grande salvador de todos os caídos, de todas as almas caídas, né? E aquele momento foi um momento de muita comoção, no qual os discípulos de Prabhupada, eles puderam testemunhar uma conversa, um diálogo muito sincero entre dois Vaishnavas de grande porte. E eles sempre viam nos livros de Prabhupada, nós também temos acesso, podemos ler nos livros de Prabhupada, Prabhupada falando sobre os tipos de devotos, né? O Madhyama Adhikari, o Tama Adhikari, o Kanisa Adhikari, o devoto de terceira, de segunda, de primeira classe, o mais elevado. E naquele momento, os discípulos puderam ver Prabhupada representando ali, ele expressando esse humor de um devoto muito avançado, muito humilde e muito compassivo também, reconhecendo seus atos e, ao mesmo tempo, entusiasmando outras pessoas a pregar, a fazer o que ele se propôs a fazer também, mas que, por conta da sua saúde e do seu estado físico, ele já estava um tanto debilitado. Então, é muito interessante, né, esse momento de ver Prabhupada expressando essa doçura, essa humildade, né? São marcos nas características, nas qualidades de um devoto, né?
E é interessante também que Prabhupada, em alguns momentos, né, que ele estava no Ocidente, ele não podia expressar exatamente essa característica tão humilde, né? Porque para pregar, principalmente no Ocidente, né, ele tinha que se impor muitas vezes. Então, às vezes, Prabhupada poderia transparecer uma pessoa arrogante, mas no fundo, tudo que ele tinha era essa humildade que ele estava expressando naquela conversa diante daqueles discípulos naquele momento, né? Então, nós vemos esse Prabhupada que é abhaya, né? Que é destemido, que é corajoso, que é enérgico, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos esse Charanaravinda também, que é refugiado aos pés do Senhor, que é manso, que é humilde, que é dócil, que é amoroso. Então, ficam aí esse significativo no nome de Prabhupada, né? Abhaya Charan, que é destemido por estar aos pés do Senhor. E fica, então, essa imagem, né? Essas qualidades de Prabhupada, de ao mesmo tempo que ele era sempre enérgico, lutando pela missão de Krishna, mas ele também era resguardado, era manso e humilde, ele reconhecia, e ficam aí essas lições pra gente, tá? Então, mais uma vez, muita gratidão e espero que nós possamos aí seguir esses exemplos de Prabhupada. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Guru Charane Raje Uttamagati